Bom, então, sejam bem-vindos. Hoje o nosso encontro da pós é para falar de processo civil e os chamados procedimentos especiais. Então, olha só, por que existem os procedimentos especiais e o que é isso, né? Para que a gente possa se ambientar exatamente nisso. Então, olha só, quando nós vamos promover uma ação no Fórum Cível, na Justiça Estadual Comum, nós temos que verificar, dentro daquele caso prático que o cliente nos trouxe, qual processo nós deveremos mover. Então, olha só um parênteses. Nós não estamos falando de juizado especial. Nós estamos construindo um raciocínio quando a gente tem que mover uma ação cível no Fórum Justiça Comum. E até quando eu falo justiça comum, até foi bom pensar nisso. Seja justiça comum estadual, que acaba sendo mais comum na esfera cível, né? Ou até mesmo justiça comum federal. O raciocínio que eu vou dizer aqui para vocês, dá para a gente atuar tanto na justiça comum estadual, quanto na justiça comum federal. O que não se aplica é quando se tratar de juizado especial cível. Porque quando se trata de juizado especial cível, vai aplicar o que está escrito na lei do juizado. Inclusive, por isso também que a gente estuda juizado especial em outro momento, não junto. Então, olha só. Vou mover uma ação, seja na justiça comum estadual, seja na justiça comum federal. Meu cliente trouxe um caso prático hipotético. A primeira pergunta que eu vou me fazer vai ser: qual é o processo? Porque dentro do Código de Processo Civil, existem dois tipos de processo. O chamado processo de conhecimento e o chamado processo de execução. Então, gente, eu vou dizer de outro jeito, né? Ao ajuizar a ação na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, é ou processo de conhecimento ou processo de execução. Não tem outro. E como que eu sei qual dos dois eu irei promover? Quando eu tenho, diz o código, quando que eu tenho processo de execução? Toda vez que o meu cliente tiver o chamado título executivo. E o que é título executivo? Eu até aproveito e trago para vocês uma expressão que o professor Marinoni traz. E que eu achei o conceito mais, assim, lúcido e claro possível. O Marinoni diz, lá nos seus livros, inclusive, ele diz que título executivo é o pedaço de papel que ele chama de título executivo. Gente, eu achei perfeito esse conceito. Mas isso foi assim para clarear a minha vida. Por quê? Porque não existe uma razão, um fundamento para que a gente possa identificar que papel é título executivo e que papel não é. Realmente não existe nenhum critério objetivo disso. É uma opção do legislador. Então, olha só. Se eu só posso mover o processo de execução quando tem título executivo é o pedaço de papel que a lei chama de título executivo, como que eu faço na vida real para descobrir se eu vou mover um processo de execução? Eu tenho que verificar o documento que o meu cliente tem na mão. Esse documento que o meu cliente tem na mão, esse documento, a lei chama de título executivo? É isso que eu vou me perguntar. E atenção, qualquer lei pode criar título executivo. Qualquer lei. Mas na esfera civil, a gente essencialmente utiliza o artigo 784 do CPC, que fala do cheque, nota promissória. Fala o 784 do contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas. Fala lá o 784 que as contribuições de condomínio, agora, pelo novo CPC, são títulos executivos extrajudiciais, ou seja, se o nosso cliente é um condômino que não pagou as contribuições de condomínio, ele poderá ser executado. Contrato de aluguel vai ser contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas, vai ser outro título executivo. Então, a gente vai verificar se aquele pedaço de papel que o meu cliente tem é um título executivo. Fora do CPC, o que mais tem aplicação na esfera civil é o artigo 24 do Estatuto da OAB. O artigo 24 do Estatuto da OAB diz que o contrato de honorários advocatícios é título executivo. E atenção, vejam como é uma opção do legislador mesmo. O contrato de honorários advocatícios não precisa da assinatura de duas testemunhas para ser título executivo. Basta ser um contrato de honorários advocatícios.
Então, isso, gente, fixa realmente a ideia de que título executivo é o pedaço de papel que a lei chama de título executivo. Então, comentei com vocês, essencialmente é o Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB, que a gente vai ter que pesquisar na hora de verificar se o nosso cliente tem um título executivo. Mas eu ressalto, existem outras leis que também falam de títulos executivos. Fazendo só um parênteses lá no direito bancário. Cédula de crédito bancário, que é um contrato muito comum da gente fazer, principalmente quando a gente quer um dinheiro do banco, um empréstimo. Esse é o tipo de contrato usado muito pelos bancos. Cédula de crédito bancário. E tem uma lei própria. Essa lei própria diz que o contrato cédula de crédito bancário é título executivo. Então, é nesse sentido que eu trago essa informação para a gente ter aquele amadurecimento para a prática da advocacia. Quando que eu vou mover a execução? Quando a lei disser que meu cliente tem o título executivo. Eu vou pesquisar na lei se aquele documento que ele tem na mão é título executivo. Aí sim, eu poderei mover o chamado processo de execução. Tanto é assim que o artigo 803 do Código de Processo diz que é nula a execução sem título. Então, olha só, nula execução sem título. Ou seja, é o CPC dizendo para nós, advogados, advogadas, só mova execução quando tiver título executivo. Se não tiver, você vai fazer o quê? Você vai acabar ajuizando uma ação, fazendo o teu cliente pagar custas processuais, e é uma ação que vai morrer na casca. Por quê? Porque o juiz não vai admitir uma execução sem título executivo. Não tem como. Ah, tá. Mas o meu cliente, ele até tem documentos daquele negócio que ele celebrou, daquele problema que ele está enfrentando, mas não é um pedaço de papel que a lei chama de título executivo. Logo, eu não posso mover execução. Logo, a minha ação vai seguir qual processo? Processo de conhecimento. Na vida real, a imensa maioria das ações que nós iremos promover são ações do processo de conhecimento. Ah, então, olha só. O meu cliente foi vítima no acidente de trânsito. Ele tem danos materiais, dano moral, às vezes até um dano estético, né? Ele ficou com cicatrizes no corpo em razão do acidente. Olha, o meu cliente tem um monte de despesas lá. Problema no carro, dano moral, despesas hospitalares, dano estético, cicatrizes. Todos esses documentos, a lei chama de título executivo? Não. Então, quando eu vou mover uma ação de indenização por acidente de trânsito, vai ser uma ação do processo de conhecimento? Sim. Todas as ações que nós iremos estudar, a partir de hoje, eu com vocês, serão ações do processo de conhecimento. E ainda tem uma grande dica para a nossa prática na vida, né? Prática profissional. Como que eu sei que a ação que foi promovida é uma execução? O nome da ação tem a palavra execução. Então, tem mais essa dica. Quando eu for ajuizar uma ação, ou quando o meu cliente, por exemplo, é réu numa ação, como é que eu sei que ele é réu numa execução? O nome da ação estará escrito execução. Execução de título executivo extrajudicial para pagamento de quantia certa. Vai estar o nome da ação. Então, gente, repetindo, acaba que realmente a maioria absoluta das ações que nós iremos ajuizar são processos de conhecimento. Então, olha só. Processo de conhecimento, ação de reparação de danos, também chamada ação de indenização. Processo de conhecimento, inventário, monitória, embargo de terceiro, consignação e pagamento, revisional de contrato, ação de resolução do contrato, ação de obrigação de fazer, tudo processo de conhecimento. E por que tem esse nome? Tem esse nome porque cabe ao juiz conhecer o que aconteceu. Para daí dizer, lá na sentença, se o autor tem direito. Então, por isso o processo de conhecimento. O juiz vai conhecer o que aconteceu para daí dizer se o autor tem direito ao pedido que ele deduziu em juízo. Tanto a ideia é que o juiz vai ter que conhecer esse caso, que aqui se aplica o contraditório e ampla defesa, num sentido bem grande mesmo. Ambas as partes terão possibilidade de se manifestar de forma reiterada no processo. Ambas as partes serão tidas como iguais perante o juiz, podendo produzir todas as provas que entendem adequadas. Por quê?
porque elas terão o direito de fazer o juiz conhecer o que aconteceu. Esse é o processo de conhecimento. Aí o CPC diz assim: quando se move uma ação no processo de conhecimento, artigo 318, esta ação do processo de conhecimento poderá seguir um entre dois procedimentos. Poderá seguir o chamado procedimento comum ou o chamado procedimento especial, né? Também conhecido pelo plural, procedimentos especiais. Processo de conhecimento vai se dividir em procedimento comum e procedimento especial. Agora, dito de outro jeito, eu não falo de procedimento no processo de execução. Não cabe aqui essa classificação. Procedimento só se aplica quando se tratar de processo de conhecimento. Não se aplica ao processo de execução. Então, olha só, com isso a gente está começando a ambientar a nossa matéria. O que nós vamos estudar? E o que pode ser traduzido como procedimento? Então, olha só mais uma vez, por que chama de processo de conhecimento? Porque caberá ao juiz conhecer o que aconteceu, para daí dizer que o autor tem o direito ou não. Esse processo, ele vai começar como? Esse processo começa com petição inicial. Então, caberá ao advogado redigir a petição inicial deste processo que visa fazer o juiz conhecer o que aconteceu. Esta petição inicial instaura o processo. E ele vai caminhar na primeira instância até a sentença. Então, esse processo foi promovido, ele vai caminhar seguindo o contraditório e ampla defesa. Então, pense que é basicamente assim: se o autor se manifestou, o réu tem que se manifestar. Se o réu apresentou uma manifestação, o autor tem que se manifestar. Esse é o raciocínio do processo de conhecimento. Amplos poderes iguais para ambas as partes. Então, uma parte se manifestou, a outra se manifesta. E aí, depois, o juiz decide. É basicamente esse o raciocínio do CPC. Amplo, contraditório e ampla defesa. Aí, depois que as partes produziram todas as provas, fizeram todas as manifestações que elas querem, aí o processo chega na fase da sentença, em que daí o juiz já conheceu tudo o que ele poderia conhecer, porque ele oportunizou as partes. Ampla manifestação, ampla produção de provas. E lá na sentença é que o juiz vai dizer se o autor tem direito ou não. O que é o procedimento? O procedimento, a gente poderia traduzir de forma didática que a palavra procedimento significa caminho. Procedimento comum é o caminho comum, é o caminho normal entre a propositura da demanda até a sentença. Então, é basicamente assim. Se um advogado fala para nós que ele moveu uma ação pelo processo de conhecimento, pelo procedimento comum. Quando ele fala isso para mim, eu consigo entender qual é o caminho que a demanda vai prosseguir. Ele só me disse isso, porque procedimento é só isso. Então, basicamente, é assim, quando é procedimento comum. Foi promovida a demanda por meio da petição inicial. Via de regra, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou mediação. Se não foi obtida a autocomposição, o réu vai apresentar contestação. Depois da contestação, vai vir a chamada impugnação à contestação. Depois vai vir a produção de provas, talvez a realização de uma audiência de instrução, né? A audiência de instrução que ocorre se houver a necessidade de produção de prova oral, né? Quais são as provas orais? O depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal. Quando tem necessidade desse tipo de prova, é designada a audiência de instrução. Se não precisa dessa prova, não tem essa audiência. Mas, enfim, com ampla instrução probatória, chegou na sentença. Esse, gente, é o procedimento comum. É o caminho comum.
Agora, quando uma ação for seguir o procedimento especial, significa que ela vai começar com petição inicial. Toda ação começa com petição inicial. Ela vai caminhar até a sentença quando o juiz vai conhecer exatamente o que aconteceu. Né? O juiz já terá conhecido, aliás, exatamente o que aconteceu. E o que vai ser o procedimento especial? Vai ser um caminho diferente, especial, diferente do comum. Perfeito, mas é isso mesmo. O procedimento é especial porque significa que o caminho é diferente do procedimento comum. E saber o procedimento é relevante na prática da advocacia? Sim, por inúmeros motivos. Primeiro, a petição inicial das ações de procedimentos especiais é uma petição inicial fora do padrão. Ela é diferente, ela tem algo a mais que o padrão. Segundo, os procedimentos especiais foram criados a benefício do autor. Então, olha só, o nosso ordenamento jurídico até admite que a gente mova uma ação que seria procedimento especial, mas a gente adota o procedimento comum. A legislação até admite, mas via de regra, a gente prejuíza o nosso cliente, autor da ação, se a gente abre mão do procedimento especial. Porque o procedimento especial, ele tem esse caminho especial porque ele visa dar mais efetividade ao direito do autor. O legislador processual vai criar regras que vão ajudar o autor no procedimento especial. Então, por isso que é muito bom nós, como advogados, a gente saber qual é a ação do procedimento especial adequada. Isso nos ajuda bastante, principalmente quando a gente pensa nos direitos do nosso cliente, em já conseguir ferramentas judiciais a benefício dos direitos do nosso cliente. O procedimento. Então, gente, significa, é importantíssimo nas nossas ações da prática da advocacia, a gente saber qual vai ser o procedimento a ser adotado. Aí, como que a gente descobre qual é o procedimento a ser adotado? Bem, a gente vai verificar os artigos 539 e seguintes do CPC. Por quê? Porque o CPC começa a tratar os procedimentos especiais a partir do artigo 539. E olha só, gente, procedimento especial só existe quando a lei falar que o procedimento é especial. Então, olha só outra dica. Como que eu sei que a ação que eu vou promover segue procedimento especial? Eu vou verificar se a lei diz que ela vai seguir o procedimento especial. E quando a gente fala assim do código, o vademécum, o código impresso, a dica, inclusive, é olhar no índice, bem do comecinho do Código de Processo Civil, aquele índice que é o índice sistemático. Lá está, a partir do artigo 535, escrito assim, ó, dos procedimentos especiais. E aí vem arroladas todas as ações de procedimentos especiais. Significa, gente, que é fácil saber qual é o procedimento. Para que seja procedimento especial, precisa que a lei expressamente diga que o procedimento é especial. E o CPC diz lá, sob o grande título, procedimentos especiais, o rol das ações de procedimentos especiais. É muito fácil. Procedimento especial, só quando expressamente previsto em lei. Agora, olha só. Se não for procedimento especial, qual vai ser o procedimento? Comum. Então, se diz que o procedimento comum, ele é um procedimento residual. Significa, o resto, o que não for procedimento especial, será procedimento comum. E a petição inicial do procedimento comum, ela tem alguma coisa de especial? Tem, do jeito que a gente vai ver. Mas, desculpe, eu não quis usar a palavra especial, pode confundir. A petição inicial do procedimento comum tem algo que lhe é bem característico? Tem. E está ali no artigo 319 do CPC. É a petição inicial do procedimento comum. Agora, olha só. Quando a gente diz
que procedimento especial precisa de previsão expressa na lei e o resto é procedimento comum, a palavra residual, o restante, o resto, dá a ideia de pouco. Mas está errado. Acontece que procedimento comum acaba virando a maioria das ações. Em quantidade mesmo. Quando a gente fala em quantidade é a maioria das ações. Porque, na verdade, o rol dos procedimentos especiais é que acaba sendo pequeno, frente a inúmeras demandas que existem. Então, residual não é para a gente associar pouco. Pelo contrário, em quantidade é bastante. Então, olha só. Quero saber se a ação que eu vou mover segue o procedimento especial. Então, por exemplo, aquela ação de acidente de trânsito. Como que eu vou fazer? Bom, eu vou lá no CPC. E vou lá olhar todo o rol das ações de procedimentos especiais. E já adianto a vocês, quando a gente olha lá, não está escrito em nenhum momento ação de reparação de danos. Muito menos reparação de danos por acidente de trânsito. Se não é procedimento especial, vai ser procedimento comum. Outra ação muito comum na esfera civil, ação revisional de contrato, ação de resolução do contrato, que significa desfazimento do contrato. Ação muito comum, né? Eu olho lá no CPC, tem previsão expressa com procedimento especial? Não. Logo, é mais uma ação do procedimento comum. Então, gente, e esse é o meu objetivo aqui, é a gente traduzir que realmente não é difícil descobrir o procedimento. Tem que ter previsão expressa na lei. Agora, também tem um detalhe, uma dúvida que pode surgir. A ação que eu vou mover está prevista em uma legislação extravagante. Por a ação estar em legislação extravagante por si só, já significa que o procedimento vai ser especial? Não. Então, olha só, o grande exemplo ainda é a lei de locações. Então, olha só, a lei de locações, que é a lei 8.245 de 91, ela prevê 4 ações na lei de locações, né? Lembrando que ela se aplica a imóvel urbano, né? Locação de imóvel urbano. Dito de outro jeito, ela não se aplica à locação de coisas, por exemplo. Locação de coisas está no Código Civil. A lei de locação é de imóveis urbanos. E ela fala de 4 ações. Ação renovatória de locação, ação de consignação de aluguéis, ação revisional de aluguel e ação de despejo. Quando a gente lê lá na ação de despejo, o artigo da Lei de Locações, artigo 59, salvo engano, ele diz assim, a ação de despejo seguirá o rito ordinário. Vulgo procedimento ordinário. A gente falou desse procedimento aqui? Não, né? Essa lei, gente, é de 91, quando estava em vigor o antigo Código de Processo Civil, que fazia previsão de procedimento ordinário e sumário. O novo CPC não faz mais previsão. E o que o novo CPC disse? Disse que toda vez que a lei se referir a um procedimento que não existe mais, leia-se procedimento comum. Então, olha só, vou confirmar aqui para vocês, ou é o artigo 1059 ou é o artigo 1049 do CPC, que vai dizer isso. Quando a lei se remeter a um procedimento que não existe mais, o procedimento vai ser comum. Então, olha só, até aproveitando que tem aluna da esfera trabalhista aqui em sala, né? Lá na esfera trabalhista tem ordinário ainda, não tem? Tem sumário, tem sumaríssimo, não tem? Então, esses procedimentos não existem na esfera civil mais, né? Tinha o sumário, tinha o ordinário, mas não existe mais. Então, na verdade, até acho que ajudou, porque daí a gente associa esses procedimentos mesmo só à justiça do trabalho, ao processo do trabalho. Então, aqui, ó, justiça comum, seja estadual, seja federal, a gente só fala de procedimento comum ou procedimento especial. É o artigo 1049. Então, aqui confirmei, só para corrigir aqui, não é artigo 1059, é artigo 1049. Então, a lei de locações fala na ação de despejo rito ordinário, a gente vai ler procedimento comum. Logo, a petição inicial vai seguir aqui, ó, 319 do CPC. Ainda na lei de locações, que é uma legislação extravagante, quando ela trata da ação revisional de aluguel,
Cá para nós, o cabimento da revisional de aluguel é bem simples, né? O cabimento. Qual é o cabimento? Quando se deseja revisar o aluguel. Claro, tem algumas exigências da própria lei de locações, né? Como, por exemplo, tem que ter o contrato de locação no mínimo 3 anos, para que seja possível uma revisional de aluguel. Mas o objetivo dela é revisar o valor do aluguel. Pode ser promovida pelo locador ou pelo locatário. E aí, quando a gente vai ler os artigos da revisional de aluguel, lá na lei de locações, está escrito: a ação revisional segue rito sumário. Sumário, não existe mais, né? Leia-se: a ação revisional de aluguel também segue o procedimento comum, certo? Então, olha só, não é porque está em legislação extravagante, ou seja, lei fora do código, que vai ser procedimento especial. Eu tenho que ver o que aquela lei fala. E aí, ó, a lei de locações é legislação extravagante e não é procedimento especial, é procedimento comum. Outra lei também que tem bastante aplicabilidade, né, na advocacia civil, a lei de alimentos. Já a lei de alimentos diz expressamente a lei que a ação de alimentos segue o procedimento especial. Então, realmente, eu reforço com vocês que para que seja procedimento especial, precisa que a lei diga que o procedimento é especial. Aí aqui cabe também uma outra observação. Muitos doutrinadores, às vezes, referem a ações da lei de locações, a ação de alimentos, como eles dizem que são previstas em legislação diferente, legislação extravagante, muitos doutrinadores até chamam esses procedimentos de uns procedimentos especiais, no sentido de serem diferenciados, entende? Mas, tecnicamente falando, para a gente até ter segurança, quando que a gente vai ter procedimento especial? Quando a lei falar que o procedimento é especial. Tanto que até me lembrei disso. O próprio Barinoni, ele coloca procedimentos diferenciados, porque ele vai trabalhar de ações que têm até um procedimento diferenciado, mas que a lei não chama textualmente de procedimento especial. Pelo contrário, é procedimento comum. Então, cuidado só com essa nomenclatura da doutrina. Vamos ficar com a lei. Na lei é procedimento especial, quando a lei falar. A lei não falou nada, o procedimento é comum. A lei falou procedimento ordinário sumário, o procedimento é comum, certo? Então, olha só, nos ambientando aqui nas ações que nós iremos estudar. As ações que nós iremos estudar serão promovidas no fórum, seja fórum da Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. O que a gente estuda aplica para as duas, não aplica para juizado especial. E aí a gente vai primeiro passo, definir qual é o processo entre os dois existentes, eliminando o processo de execução ao analisar os documentos do nosso cliente. Se ele tiver um documento que é título executivo, é execução. Se ele não tiver, é processo de conhecimento. Verifiquei que a resposta é processo de conhecimento. A nossa segunda pergunta vai ser qual? Qual é o procedimento? E aí eu vou verificar se aquela ação que eu vou promover tem previsão na lei como procedimento especial. Não tendo, vai ser procedimento comum. Certo? Pode perguntar. Uhum, uhum. 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 É. Então, olha só, ela está comentando aqui do cuidado que a gente tem que ter ao avaliar o documento para ter certeza que é título executivo. Exatamente isso. Né? Eu sempre repito aqui por causa online, né? Então, ela comentou de que tinha um contrato de honorários, uma colega dela, só que não estava assinado, só estava na primeira folha assinado. Então, a advogada entendeu que não tinha assinatura do devedor, não seria um título executivo e moveu o processo de conhecimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, pessoal. Hoje, o nosso objetivo aqui não é estudar processo de execução.
Mas, num dos nossos encontros, eu vou verticalizar esse raciocínio do título executivo. Por quê? Porque nós vamos ver nos nossos encontros, né, já dando spoiler dos nossos encontros, que existe uma ação dentro dos procedimentos especiais que é uma ação cabível para o nosso cliente que é credor e que quer receber o seu crédito. Só que, olha só, é a chamada ação monitória. Toda vez que o cliente chega no nosso escritório, é um credor e quer receber, a gente pensa em ação monitória? Não. A gente pensa em execução, a gente pensa em ação de cobrança. E, na verdade, coexistem essas três ações. Coexiste a execução, a monitória e a cobrança. E aí, para eu poder explicar a monitória, que é um procedimento especial, eu vou identificar com vocês como é que a gente sabe qual das três a gente irá promover. E aí, nesse momento, eu precisarei aprofundar o título executivo, o conhecimento, né, a noção do que é título executivo. Mas isso a gente vai deixar depois para um próximo momento, né? Previsto ainda para esse semestre, né? Um encontro nosso para falar de ação monitória ainda esse semestre, né? Então, olha só, realmente é muito importante a gente verificar qual é esse documento mesmo que o cliente tem. E não tendo título executivo, vai ser processo de conhecimento. Dentro desse processo de conhecimento, procedimento comum ou procedimento especial. Então, como eu estava falando para vocês, ser procedimento especial, ele é muito bom. Ele está ligado dentro daquele princípio da efetividade. Então, olha só, é até, gente, importante eu contar brevemente essa historinha para vocês, tá? Para que a gente entenda o raciocínio. O direito processual, ele nasceu muito dentro da noção do direito material. Até que o direito processual lutou bastante para ser uma ciência autônoma, para ser um direito autônomo ao direito material. Aí ele quis tanto ser autônomo que ele se distanciou muito do direito material, ao ponto de que o processo não se prestava mais a dar os direitos das partes, de tanto que ele se separou. Aí a gente viu que também estava errado isso. E aí trouxe o processo civil para andar a caminho ao lado do direito material. Dito de outro jeito, o processo existe, gente, para dar o direito ao nosso cliente. É para isso que hoje ele é visto. Então por que eu movo uma ação? Para tentar, com a ação, garantir os direitos do meu cliente. É para isso que existe o processo. Então, quando a gente diz que é para garantir a efetividade do direito do meu cliente, é para isso mesmo. O procedimento especial foi criado para ajudar o autor, para que o autor tenha uma resposta do judiciário mais rápida. Procedimentos especiais têm vários mecanismos superpositivos. Por isso, a gente tem que estudá-los, as ações de procedimentos especiais. E é por isso também que tem tanta aplicabilidade prática. As ações mais famosas que tem são ações de procedimentos especiais, porque elas realmente são ferramentas muito eficazes na ajuda dos interesses do nosso cliente autor da ação. Essa é a característica do procedimento especial. Segunda característica, o próprio Código de Processo, ele fala assim: a ação vai seguir o procedimento especial quando a lei disser que o procedimento é especial. E na omissão do procedimento especial, aplicará o procedimento comum. Então, olha só como o procedimento comum realmente acaba sendo um grande instrumento, né, de atuação na esfera civil. Porque na omissão do procedimento especial, aplica o procedimento comum. Quer ver um exemplo? Quando a gente estudar lá as ações, a gente vai ver que tem prazo para contestação do réu. Lá naquela ação de procedimento especial, o CPC não diz se o prazo de contestação será contado em dias úteis. Mas eles serão contados em dias úteis? Sim, porque na omissão do procedimento especial aplica procedimento comum. Outra coisa que a gente vai ver no procedimento especial. Ele é especial porque ele tem um caminho diferente, né? Mas a regra absoluta das ações de procedimentos especiais é a seguinte: a ação, ela segue o caminho especial, via de regra, até a manifestação do réu. Olha que interessante, isso aqui nos ajuda bastante, eu vou explicar por quê. Então, olha só, as ações de procedimento especial, elas são especiais, elas seguem um caminho especial,
via de regra, só até a manifestação do réu. Só até a contestação do réu. Depois, gente, o procedimento especial não fala mais nada. Logo, aplica-se qual procedimento? O procedimento especial disciplinou até a contestação. Depois não falou mais nada. Como é que a lei processual vai determinar o prosseguimento do feito? Pelo procedimento comum. E sabe por que eu trouxe essa informação aqui a vocês? Deixa eu até agregar mais uma. Seguirá o procedimento comum. Geralmente, após a contestação do réu, seguirá o procedimento comum. Agora, mais uma informação para daí explicar. Por que é chamado também, não só de procedimento especial, mas procedimentos especiais? Né? Por que muitas pessoas usam no plural? Porque, pessoal, cada ação de procedimento especial tem o seu próprio caminho. Então, olha só, não existe um procedimento especial, existem vários. Quer ver? Vou dar um exemplo. Nossa primeira ação a ser estudada é a consignação em pagamento. Qual é o caminho dela? O caminho dela é propôs a demanda, próximo passo é o depósito, porque consignar é depositar. É o depósito da quantia devida ou da coisa devida. Depois disso, citação do réu para contestar ou levantar o valor depositado. Então, viram um caminho? A petição inicial, ao depósito, citação do réu para contestar a demanda. Por sinal, viram que não tem audiência? Não tem mesmo. Não tem audiência de conciliação ou mediação nos procedimentos especiais. Ela é uma audiência do procedimento comum. Mas isso não significa que é proibida a audiência. O artigo 139 permite que o juiz designe a audiência, mas ela não está prevista no caminho. Então, olha o caminho da consignação em pagamento. Petição inicial, depósito, que é a chamada consignação, citação do réu para contestar. A próxima ação que nós iremos estudar é a ação de exigir contas. Qual é o caminho dela? É outro. Petição inicial, citação do réu para apresentar as contas em juízo ou contestar. É outro caminho. Reintegração de posse. É outra ação que nós iremos estudar. O caminho dela qual é? Outro. Da petição inicial, da reintegração de posse, vem a liminar de reintegração de posse. Depois disso vem o quê? A citação do réu. O caminho vai mudando, conforme a ação. Então, também por isso a gente estuda cada uma das ações. Agora, a gente não precisa ficar tenso. O procedimento diferente, ele é ditado pelo próprio CPC. A gente não precisa nem saber de cor. É só ler o CPC para a gente saber qual vai ser o caminho daquela demanda. Mas, claro, nós iremos estudar juntos, né? Mas o procedimento é especial porque o caminho é diferente. Cada ação segue seu próprio caminho. Agora, vamos lá. Por que eu disse tudo isso? Por quê? Porque uma das grandes ansiedades que os alunos têm quando começam a advogar na esfera civil, principalmente aqueles que não vêm da esfera civil, né? Por exemplo, passaram por uma segunda fase trabalhista, segunda fase penal. Então, quando eles vêm para advogar no civil, uma das angústias é assim, que sempre falam para mim, Andréia, como é que eu sei qual é o caminho do processo? Como é que eu sei qual é o próximo passo? Né? E é uma angústia que tem. Então, por isso, na verdade, eu trouxe essa informação a vocês. Que o procedimento especial, ele é especial, via de regra, até a contestação. Depois, segue o procedimento comum. Segue o caminho normal. Dentro também da ideia de que na omissão do procedimento especial, aplica procedimento comum. Ainda dentro dessa ideia da omissão do procedimento especial, tem outra regra super importante. Essa daqui, gente, é de especial destaque. É sobre a tutela provisória. Gente, o que é tutela provisória? Vocês já chegaram a estudar tutela provisória? Nessa pós? Estão lembrados, pessoal? Porque isso, confesso que eu não me lembro. Eu até vi as matérias que vocês já tiveram, mas não lembro de já ter visto alguma coisa sobre tutela provisória. Não, né? A Liliane passou?
rapidamente, porque olha só, por que foi criada a tutela provisória? Porque foi uma ferramenta que o processo civil criou para poder dar uma resposta à parte já naquele momento processual, via de regra, no início do processo. Então, olha só, é basicamente o seguinte, poxa, se chega um cliente no meu escritório e diz assim, doutor, doutora, eu tenho um plano de saúde, melhor dizendo, meu pai tem um plano de saúde, meu pai está na UTI, ele precisa, disse o médico, sair da UTI porque ele está correndo risco, porque ele está muito debilitado, ele corre o risco de ter uma infecção hospitalar, e ele precisa ter esse atendimento hospitalar em casa, que é conhecido na expressão home care. Já ouviram falar de home care? Então, é um atendimento hospitalar em casa. Aí chega esse nosso cliente para nós e diz, doutor, me ajuda, porque o plano de saúde que meu pai tem há 30 anos está se recusando a fornecer o home care para o meu pai, que está na UTI. E doutor, doutora, o médico disse que tem que dar alta para o meu pai em até 48 horas, que é o mais seguro. E ele deve ir para casa, ter o atendimento hospitalar em casa. E o plano de saúde se recusa a fornecer o home care. Num cenário assim, gente, qual que é o raciocínio? Eu vou ter que ajuizar uma ação, via petição inicial. E o juiz vai ter que conhecer o que aconteceu para dizer só lá na sentença se o autor tem direito. O nosso cliente pode esperar todo esse tempo? Não. Então, a tutela provisória, ela é como se fosse uma resposta do direito processual dizendo, olha, eu tenho uma ferramenta, autor, para te ajudar. Você pode pedir agora, no início do processo, para que o juiz conceda essa liminar, essa tutela provisória, para o fornecimento do home care já no início do processo. Então, é uma ferramenta processual que é dirigida a dar mais efetividade, a conferir direitos, a garantir direitos do nosso cliente, autor da demanda, né? Via de regra, é o autor que vai pedir tutela provisória. Só que vejam, quando o juiz concede a tutela provisória, o juiz conhece o processo direito? Não. Via de regra, não. Via de regra, ele não conhece quase nada. Imagina a gente ajuizando aquela ação do home care agora. O juiz recebendo o processo no atropelo. E o juiz falando o quê? O juiz falando, caramba, essa pessoa pode morrer. Eu prefiro até deferir essa liminar de plano de saúde. Depois eu vou conhecer melhor esse processo. Depois que o plano de saúde se apresentar nos autos. Mas agora eu preciso acudir a essa situação de urgência. Então o juiz defere a tutela provisória, mesmo conhecendo o processo de forma superficial. É permitido. O CPC criou essa ferramenta. Só que o CPC quis dar uma segurança e disse assim, bom, a tutela provisória vai ser concedida quando o juiz quase não conhece do processo. Numa expressão mais técnica, quando o conhecimento, a chamada cognição, for superficial, cognição sumária. Então o legislador disse, como o juiz não conhece direito, essa tutela tem que ser provisória. Ou seja, o juiz pode mudar de ideia? Pode. O juiz pode mudar de ideia. No curso da demanda, conforme ele for conhecendo mais o processo, pode ser que ele mude de ideia? Sim. Então, por isso que ela é provisória, a tutela provisória. É uma ferramenta para eu pedir ao juiz já uma decisão favorável ao meu cliente, mas ao mesmo tempo é favorável. É provisória. Precisa depois que o juiz lá na sentença confirme essa tutela provisória. Claro, quando a gente está como advogado do autor que pediu a tutela provisória, a gente quer que o juiz confirme, né? Agora, se a gente for advogado do réu, a gente vai pedir para o juiz o quê? Modificar, revogar a tutela provisória, né? Mas, enfim, ela é provisória. O juiz vai ter que apreciá-la novamente no curso da demanda. Então, olha só. Quando eu quero pedir ao juiz essa decisão no curso do processo, enquanto o juiz não conhece direito o que aconteceu, eu vou me utilizar da ferramenta da tutela provisória. E onde estão os artigos da tutela provisória? Estão no artigo 294 a 311 do CPC. Artigo 294 a 311 do CPC. Lá, inclusive, que existe a tutela provisória de urgência antecipada. A gente conhece ela? Tutela provisória de urgência antecipada? Sim. Que é aquela do artigo 300, que tem os requisitos do
probabilidade do direito e perigo de dano. Essas tutelas provisórias, do 294 ao 311, com especial destaque para o artigo 300, que traz a tutela provisória de urgência, elas, então, serão mecanismos para a gente pedir para o autor, para pedir para o juiz dar para o nosso cliente algum direito já antes do juiz conhecer direito do processo. É uma ótima ferramenta, a gente deve usar muito na vida profissional, né? Então, olha só. Eu vou ler os artigos da ação de consignação e pagamento, que é a nossa primeira ação que nós iremos estudar. Ela tem previsão do artigo 539 ao 549. Eu leio todos os artigos de consignação e pagamento. Em nenhum momento há referência à tutela provisória. Posso pedir tutela provisória? Posso. Por quê? Na omissão do procedimento especial, aplica procedimento comum. Ou seja, eu posso usar essa tutela provisória, que está do 294 ao 311? Posso sim. Eu posso usar a tutela provisória de urgência, que eu acabei de comentar. Então, toda vez que uma ação de procedimento especial não fizer previsão de tutela provisória, mesmo assim eu posso apresentar um pedido de tutela provisória, me baseando na tutela provisória, que a gente inclusive chama de tutela provisória genérica, que está do artigo 294 ao 311. Tutela provisória. Então, de novo, toda ação de procedimento especial, portanto, permite tutela provisória? Sim, todas. Em todas elas eu posso deduzir um pedido de tutela provisória. Outra característica do procedimento especial, que eu já adiantei, né? Não tem a audiência de conciliação ou mediação. Não tem. Então, essa audiência de conciliação ou mediação, que é muito própria do procedimento comum, ela não tem nos procedimentos especiais. Mas isso impossibilita que eu peça, por exemplo, ao juiz a designação de uma audiência? Não, não impossibilita. Porque o CPC permite que o juiz designe audiência para autocomposição, né? Com o objetivo de fazer uma conciliação, buscar uma autocomposição entre as partes. Mas ela não tem essa audiência. Isso é importante a gente saber. Outra coisa, mas só para afirmar de forma mais objetiva, que eu já falei, mas é melhor a gente colocar de forma mais objetiva, as ações de procedimentos especiais que a gente vai estudar, elas não se aplicam ao juizado especial. Por quê? Porque o juizado especial segue a lei própria dele. Então, olha só, esse caminho da consignação e pagamento aplica no juizado? Não. Esse caminho da reintegração de posse aplica no juizado? Não. Não se aplicam os procedimentos especiais do CPC quando é ação do juizado especial? Não, porque lá vai seguir o rito, o caminho da própria lei do juizado. Então, não tem procedimentos especiais nos juizados especiais cíveis, porque aplica a lei própria. Essas, então, são as características dos procedimentos especiais. Todo este raciocínio que a gente desenvolve, e dentro dessa chamada introdução que eu coloquei aqui para vocês, essas informações a gente vai usar muito, porque são bem as informações da prática que a gente precisa quando a gente tem um caso prático hipotético, o caso prático real que o nosso cliente traz para nós no escritório. Tá? Alguma dúvida sobre essas regras gerais dos procedimentos especiais? Não? Tranquilo por enquanto? Então, vamos agora sim começar o estudo de cada uma das ações de procedimentos especiais. Vamos começar pela consignação em pagamento. Então, olha só. Consignação em pagamento. Também chamada de
pagamento em consignação. Consignação em pagamento ou pagamento em consignação. A consignação em pagamento, ela tem previsão expressa do artigo 539 a 549 do CPC. Também tem consignação em pagamento no Código Civil, artigo 334 a 345. Os dois, então, diplomas legais, CPC e Código Civil, tratam da consignação em pagamento. E qual é o cabimento? E eu até, gente, costumo dizer, principalmente até para os meus alunos lá da preparação para a segunda fase civil, né? Até, inclusive, eu comento que estudar para a segunda fase da prova da OAB é como se fosse uma imersão naquela prática profissional. Quando você entra para estudar na segunda fase civil, você mergulha no intensivão de prática da advocacia civil. Então, por isso que eu até trato esse cabimento aqui perante os meus alunos da segunda fase, porque a gente vai realmente usar isso na advocacia. A prova reflete exatamente as exigências da advocacia. Então, qual é o cabimento? Quando que um cliente chega no nosso escritório e a gente sabe que é consignação e pagamento? Bom, o cabimento, ele vai ser assim, ó. Eu sempre falo, eu devo identificar quem é o meu cliente e o que ele quer. Esses aqui são os dois vetores para a gente identificar qual é a ação cabível. Quem é o meu cliente e o que ele quer. E quem vai ser o meu cliente para que eu diga que a ação cabível é consignação em pagamento? O meu cliente vai ser o devedor ou até mesmo um terceiro que quer cumprir a obrigação, mas que, por obstáculos alheios à sua vontade, não está conseguindo. Não está conseguindo. Então, olha só, né? Traduzindo a consignação em pagamento. Vai chegar um cliente no nosso escritório que é devedor. E ele quer cumprir uma obrigação e não está conseguindo. Agora, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código Civil, ele quer que uma obrigação, uma vez ela estabelecida, ela seja cumprida. E aí a lei diz que também pode se utilizar da consignação em pagamento um terceiro. Ou seja, uma pessoa que não é o devedor. Então, quem é terceiro dentro do direito civil? Bom, então, exemplo. Imagine que Andréia deve para a Inês. Então, as partes desse negócio é Andréia e Inês. Quem são vocês? Terceiros. Então, o Código Civil permite que a obrigação seja paga por quem não é o devedor. Sim, pode. Porque o nosso ordenamento jurídico quer que a obrigação seja cumprida. Ela vai ser cumprida pelo devedor ou pode ser cumprida por um terceiro. E se esse devedor ou terceiro não estiver conseguindo cumprir a obrigação, não consegue cumprir a obrigação por obstáculos alheios à sua vontade, o remédio processual é a consignação em pagamento. Consignar é depositar o que é devido. Olha só, o direito civil, ele diz que uma obrigação deve ser cumprida. E por mais que seja o credor quem esteja pisando na bola, isso não libera do dever de cumprir a obrigação. E, gente, no senso comum, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que, se o credor está impondo obstáculos ao cumprimento da obrigação, o problema é do credor. Não é. O problema é do devedor. Eu vou até dar um exemplo muito
corriqueiro. E me permito que vai ser lá da lei de locações de novo, né? Eu sei que vocês já tiveram até aula sobre lei de locações, né? Mas eu me permito avançar lá de novo. Mas olha só, vocês já ouviram falar de locador que passa a criar empecilhos para o locatário pagar o aluguel? Vocês já ouviram falar disso? É que a gente pode pensar assim, por que que um locador, que é credor, iria se colocar empecilhos para o locatário pagar o aluguel? Não faz muito sentido quando a gente pensa nisso, né? Mas acontece. E um dos grandes motivos é o seguinte, pensa assim, o locador tem um contrato de locação por prazo determinado até dezembro de 2021. Ele, em regra, pode tirar o locatário do imóvel? Não. Ah, mas e se o locatário ficar inadimplente, ele pode? Pode. Gente, eu já vi isso na vida real. Isso não é lenda, não. Isso eu já vi acontecer algumas vezes. Como é que o locador faz para tirar o locatário do imóvel? Começa a criar empecilhos para o locatário não pagar o aluguel. Teve um cliente meu, era uma empresa, que o locador parou de mandar os boletos do aluguel. E aí, o que acontece na vida real? O locatário fica feliz da vida, né? Que legal. O locador não quer receber o aluguel, ó. O problema é dele. O problema é seu, locário. Por quê? Repito, é uma das grandes ferramentas utilizadas para o locador poder tirar o locatário antes do prazo. Juiz, ele não pagou aluguel. É um dos fundamentos da ação de despejo, não pagamento do aluguel. Então, gente, por mais que o credor esteja pisando na bola, no meu exemplo ali prático, da vida real, o locador parou de mandar os boletos do aluguel para o locatário. Ele vai ter que dar um jeito de pagar? Vai. Senão é ele que vai se dar mal. Ele tem o dever de cumprir o que foi combinado. Ele tem o dever de cumprir a sua obrigação. E se ele não estiver conseguindo, mesmo que por obstáculos alheios à sua vontade, ele continua tendo que cumprir. Por isso existe consignação em pagamento, que é a forma de um devedor cumprir a sua obrigação. Agora, de novo, há uma ampliação, né? Qualquer pessoa pode, né? O terceiro pode promover também essa consignação em pagamento. Olha outro exemplo também que é muito comum acontecer na vida real. Olha só, quando uma pessoa quer vender um imóvel, mas ela tem um financiamento junto ao banco. É muito comum, né? A pessoa, quando vai comprar um imóvel, ela faz um empréstimo no banco, né? Geralmente, até aqueles empréstimos, por exemplo, de 20 anos. É muito comum acontecer isso. Pois é. O que a lei fala? Bom, foi feito um empréstimo para a compra daquela casa e aquela casa foi dada em garantia da dívida, né? A chamada hipoteca, né? A casa foi dada como garantia. Um imóvel dado em garantia é hipoteca. Aí acontece que, vamos imaginar que 15 anos depois, ele está pagando regularmente o seu financiamento, mas ele resolve vender a casa. Ele pode vender? Pode, mas tem que ter alguns cuidados, né? Então, olha só, imagina que chega um comprador do nosso escritório e nos pede uma orientação jurídica. Ele diz assim para nós, olha, doutora, me interessei por um imóvel e ele está hipotecado para o banco X. Posso comprar o imóvel? Você pode dizer assim para ele, pode, mas você vai ter que fazer assim. Você que quer comprar o imóvel, você vai até o banco, junto com o vendedor, para saber qual é o saldo devedor lá do banco. Quanto que ainda deve para o banco, já que a casa foi dada em garantia. E aí você pode fazer assim, ó, com o comprador. Imagine que o imóvel custa 200 mil reais. Vocês vão lá apurar qual é o valor da dívida no banco. Vamos imaginar que lá no banco a dívida é de 40 mil. Ou seja, o vendedor ainda deve 40 mil. Você, comprador, vai chegar para o vendedor e vai dizer assim, vendedor, eu mesmo vou lá, junto com você, e vou pagar a dívida restante da casa. E eu desconto esse valor do preço que eu vou te passar. Entenderam como é que a gente vai orientar o nosso cliente a fazer o pagamento? Não é que ele vai dar os 200 mil da casa nas mãos do vendedor. Não. Vai lá junto com o vendedor do banco e paga a dívida do banco. O restante você põe na mão do vendedor. Aí, ao mesmo tempo, você compra a casa e liberou o crédito, liberou a hipoteca sobre o imóvel. Entende? Ou seja, esse terceiro, ele não é devedor do banco. Ele pode ir lá no banco e pagar a dívida?
Pode. O terceiro pode ir lá no banco pagar a dívida. Agora, claro, né, gente, vai ter que fazer um contrato bem amarradinho, para não correr o risco dele pagar a dívida e depois o vendedor não querer vender para ele, né? Então tem que ter só esse cuidado. Mas tem que estar tudo bem controlado ali, ó. É possível que o terceiro faça esse pagamento, liberando o imóvel da hipoteca e logo, pagando apenas a diferença ao vendedor, ele vai comprar a sua casa livre de qualquer hipoteca, livre de qualquer ônus. E aí? E se o banco se recusar a receber? Dizendo, não, eu só recebo do devedor. É uma recusa justa? Não, porque o direito civil permite que não só o devedor, mas também um terceiro faça o cumprimento da obrigação. Então, o credor que sem justo motivo se recusa a receber, também vai ser um obstáculo ao pagamento e que é um obstáculo indevido. Então, por mais que o credor esteja pisando na bola, vai liberar o devedor de cumprir essa obrigação? Não. Por isso, de novo, consignação em pagamento. Agora, gente, o âmbito de aplicação da consignação em pagamento é gigante. Toda vez que o nosso cliente quiser cumprir uma obrigação e não estiver conseguindo, a ferramenta é a consignação em pagamento. Toda vez. Ou seja, transcende as esferas cíveis. Transcende. Pessoal, na esfera trabalhista também tem consignação em pagamento? Tem. Como assim? Imagine que um empregador chega no nosso escritório e diz assim, doutor, doutora, eu dispensei, fiz a rescisão do contrato de trabalho com o meu ex-empregado, tenho que pagar a verba rescisória, mas o ex-empregado sumiu. Ou seja, o credor está pisando na bola. O credor desapareceu, que é o ex-empregado. Agora, se o nosso cliente ali, o empresário, o empregador, não pagar a verba rescisória no prazo, por mais que não seja culpa dele, o ex-empregado sumiu. Na expressão do Código Civil, o ex-empregado está no local certo e não sabido. Mesmo assim, esse empregador vai pagar aquela multa na CLT por não pagar a verba rescisória no prazo? Sim. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico diz que o devedor tem o dever de cumprir a obrigação. E por mais que não seja culpa dele, sejam obstáculos colocados pelo próprio credor, o devedor você tem que pagar? Tem. Então, até na esfera trabalhista surge a consignação em pagamento, para o empregador depositar o valor da verba rescisória dentro do prazo e não incidir na multa da CLT pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo. Na esfera tributária, há uma dúvida sobre quem seja o credor de um tributo. Isso vai liberar o devedor de pagar o tributo? Não. E daí ele vai ter que fazer o quê? Consignação em pagamento. Gente, isso é muito importante a gente registrar. Precisa depositar o que é devido. Por mais que o credor esteja pisando na bola, não libera o devedor de cumprir o que foi combinado. E deve, então, se não consegue por bem, vai conseguir por meio da consignação em pagamento. E olha só, esses obstáculos alheios à vontade do devedor ou do terceiro, eles estão ali no artigo 335 do Código Civil. A gente vai usar muito o artigo 335. Então, olha só, diz o artigo 335, caberá a consignação em pagamento quando o credor, sem justo motivo, se recusar a receber. Gente, quando eu falei do locador, que não emite o boleto para o locatário pagar, é uma forma do locador, sem justo motivo, que é o credor, se recusar a receber. Quando o credor estiver no local incerto e não sabido, que foi meu exemplo lá da verba rescisória trabalhista, cabe consignação em pagamento. Quando houver dúvida sobre quem seja o credor, cabe consignação em pagamento. Mas como assim dúvida sobre quem seja o credor? O exemplo prático que eu tenho é também, de novo, da locação. Dizia lá, um caso prático, esse é um caso prático hipotético, tá? Não da vida real. Mas foi uma questão de prova de um caso prático hipotético bem da vida real. Dizia lá que o locatário pagava todos os meses o aluguel para a locadora, senhora viúva, e pagava nas mãos dela, todo mês. Até que um mês ele descobre que a senhora viúva faleceu. E até o momento, deixou 3 filhos, e até o momento não foi aberto o inventário. E aí ele nos pergunta, como advogados, para quem ele paga o aluguel.
Bom, primeiro, ele tem que pagar o aluguel? Claro. Mas para quem? Há uma dúvida sobre quem seja o credor. Porque o certo é assim. Teria que ser aberto o inventário, teria que ser nomeado o inventariante, que representaria o espólio, e aí poderia dar o recibo de quitação. Mas ali ele não sabe, tem 3 filhos, ele não sabe quem vai ser o credor. Ele tem que fazer o quê? Consignação em pagamento. Porque se ele deixar de pagar no prazo, a multa é ele que paga. Todos os encargos é ele que paga. Então veja como isso é sério. Por mais que seja o credor quem esteja criando obstáculos ao cumprimento da obrigação, o devedor tem que consignar. Não adianta. Ele não se libera da obrigação, do cumprimento da obrigação. E qual é a obrigação que pode ser cumprida por meio da consignação, por meio do depósito? Vai ser tanto a obrigação em dinheiro, e todos os exemplos que eu dei aqui a vocês eram de obrigações em dinheiro, né? Pagar o aluguel, pagar a verba rescisória trabalhista, pagar o empréstimo no banco, todos exemplos de obrigações em dinheiro. Mas não só dinheiro, também serve para entrega de coisa. Quando a minha obrigação não é pagar uma quantia em dinheiro, mas sim entregar alguma coisa. A minha obrigação é fazer a entrega de uma mercadoria. E eu não estou conseguindo fazer espontaneamente. Devo fazer o quê? Consignação em pagamento. Então, gente, eu costumo sempre dizer assim, o que a petição inicial de consignação em pagamento, que segue procedimento especial, tem de diferente? Está no CPC, não precisa saber de cor. Claro que a gente vai falar sobre isso, mas não precisa saber de cor. Agora, tem uma coisa que nós profissionais a gente tem que saber, é o cabimento. De todas as ações de procedimentos especiais que a gente vai estudar, cabimento a gente tem que ter na ponta da língua. Por quê? Porque quando chegar o nosso cliente no escritório, como é que a gente vai sacar que é ação cabível? Como que a gente vai perceber? Lembrando do cabimento. O cabimento tem que estar na nossa cabeça. Então, olha só. Quando que cabe consignação em pagamento? Quem é meu cliente e o que ele quer? O meu cliente é uma pessoa, então a gente poderia traduzir aqui, ó, uma pessoa, seja devedor ou seja terceiro, que quer cumprir a obrigação e por obstáculos alheios à sua vontade não está conseguindo. Então, ela vai se utilizar da consignação em pagamento. E qual vai ser o objetivo da ação de consignação em pagamento? Ou seja, o que ele quer mesmo? O que ele quer mesmo? Bom, ele quer consignar o que é devido. Ele quer consignar. Ele quer depositar o que é devido. E aí eu pergunto a vocês algo que faz sentido. É só a gente pôr na vida real. Gente, eu devo, hipoteticamente, né? Eu devo R$1.000 para a Inês. Ao fazer a consignação, eu vou fazer a consignação de R$600. Faz sentido isso? Não, né? Até porque, gente, se eu pudesse consignar menos do que eu devo, a gente não pagava mais normalmente, né? A gente pagava só via consignação, certo? Então, o Código Civil é que vai dizer, ao se promover a consignação em pagamento, deve-se consignar exatamente o que é devido. Exatamente o que é devido. É, inclusive, o que vai dizer o artigo 336 do Código Civil. E olha só, eu já antecipo, a redação do artigo 336 do Código Civil é uma redação muito ruim. Ele diz lá, para que eu tenha força de pagamento, será mister concorram todos os requisitos sem os quais o pagamento não vai ser válido. É quase isso que está escrito lá. Mister é necessário. Para que tenha força de pagamento, será necessário que concorram todos os requisitos. Traduzindo, para que tenha força de pagamento, precisa-se consignar exatamente o que é devido. Consignar exatamente o que é devido. E logo, se eu consignei exatamente o que é devido, eu não devo mais.
É isso que o CPC vai dizer. Se eu consignar exatamente o que é devido, eu não devo mais. E logo, como chama tecnicamente de que eu não devo mais? Chama tecnicamente extinção da obrigação. Está extinta a obrigação, eu não devo mais. Então, a gente vai dizer o quê? Que o objetivo da consignação em pagamento é consignar exatamente o que é devido e, com isso, obter a extinção da obrigação. Ou seja, não existe mais aquela obrigação. Está extinta aquela obrigação. Ou seja, a consignação terá força de pagamento. Agora, nas nossas aulas da pós, eu vou trazer para vocês o entendimento em sede de recurso repetitivo do STJ. Quando o precedente é fixado em tese de recurso repetitivo, ele vai ter uma aplicação, ele é um precedente obrigatório, né? Então, todas as decisões em sede de recurso repetitivo, elas são importantes na prática da advocacia, porque significa que vai ser o entendimento que o juiz vai adotar. E aqui, a respeito exatamente até disso aqui, ó, o STJ tem decisão em recurso repetitivo. O que o STJ diz? O STJ diz que, se for promovida uma consignação em pagamento e for depositado menos do que é devido, o juiz deve entender que o devedor ainda está em mora, porque ele não depositou tudo que era devido. E logo, o juiz deve julgar improcedente o pedido da ação de consignação em pagamento. Então, olha só o que o STJ falou em sede de recurso repetitivo, que a consignação em valor menor do que é devido acarretará, então, ó, valor menor do que devido acarretará a improcedência do pedido. Agora, pensem comigo a responsabilidade, então, que nós, advogados, vamos assumir quando a gente promove uma consignação em pagamento. A gente tem que falar para o nosso cliente que, efetivamente, para que tenha força de pagamento, deve-se consignar exatamente o que é devido. Se o nosso cliente consignar menos do que é devido, o juiz vai julgar procedente o pedido. Significa, além do nosso cliente não ter pago toda a dívida e estar incidindo juros moratórios, encargos moratórios sobre os valores que ele não depositou, ele vai pagar as custas do processo e os honorários advocatícios do advogado do credor. Vocês estão vendo como isso aqui é sério? Quando a gente põe na vida real? Você se entende que daí é praticamente o cliente depois querendo matar a gente? Porque ele depositou o valor devido e ele ainda vai pagar as custas do processo e os honorários da outra parte, porque ele depositou menos do que era devido. Isso acaba dando um peso, uma responsabilidade para nós gigante. Nós temos que nos certificar que a consignação será feita na exata quantia do que é devido. Só que agora tem mais uma coisa bem importante da vida profissional. Pessoal, é muito comum chegar um cliente no nosso escritório e dizer assim: doutor, doutora, eu fiz um carnezinho para comprar o meu carro, né? Aquele carnê desse tamanho que a gente chama de carnê travesseiro, porque a gente dorme pensando nele, acorda pensando nele, né? Eu já tive um carnê desse. Não recomendo. A gente enjoa do carro e aquele carnê não diminui. Ah, uma tristeza, uma tristeza. Mas vamos lá. Chega um cliente no nosso escritório, geralmente, inclusive, para financiamento de carro. Por quê? Porque é um financiamento, é um empréstimo bancário. Vai ter juros pesados? Vai. Ah, ele pega o empréstimo bancário para comprar um carro, e aí o carro a cada dia desvaloriza, e aquele empréstimo está lá, né? Robusto, forte. Então, acaba que o carro custa X, ele paga 2X para o banco. Não é assim? Porque os juros são altos, né? Então, por isso que eu até brinco, né? Mas foi uma experiência real mesmo. Que horror, gente, ter um carnê desse tamanho. Estava lá empolgada, recém-formada, advogando, falei, vou fazer essa compra. Pudesse voltar no tempo, né? Mas, gente, qual o problema?
o carro vai desvalorizando e aquele empréstimo de valor super alto. Aí, o que é comum acontecer? Chega um cliente no nosso escritório e diz, doutora, não estou conseguindo pagar esse carnê. Não estou conseguindo. Doutora, eu acredito que tem juros abusivos aqui. Doutora, tem como a gente mover uma ação para tentar declarar, e lembrando, é relação de consumo, né? No meu exemplo aqui é relação de consumo. Doutora, tem como declarar a abusividade das cláusulas contratuais sob a ótica do Código do Consumidor? Pedir para extirpar alguns encargos, alguns juros, para tentar adequar esse empréstimo ao valor melhor? É possível? É. Também antecipo que, claro, existem vários contratos bancários, tá? Então, quando a gente for pesquisar e mover uma ação contra banco, nós temos que pesquisar de acordo com aquele contrato que o nosso cliente firmou. Existem vários contratos e várias leis, né? Então, a gente primeiro tem que situar qual foi o contrato feito pelo nosso cliente. Realmente, até mesmo para a compra de um carro. Existem vários contratos de empréstimo para a compra de carro. Mas vamos lá. O que eu já posso antecipar para vocês? Que como os bancos têm lei própria, os tribunais aplicam as leis próprias. E as leis próprias são boas para os bancos? São. Banco pode um monte de coisa que nós normais não podemos. Porque tem previsão expressa na lei para eles. Só para eles. Então, adianto, lides contra banco não são muito boas para o consumidor. Não são. Aí, olha só o que tem acontecido, acontece bastante. Chega um cliente no nosso escritório e ele fala, doutora, eu não estou conseguindo pagar esse carnê. Tem juros abusivos. Aí, o que é muito normal o escritório da advocacia fazer? Manda aquele contrato para apreciação e recálculo dos valores, retirando as cláusulas supostamente abusivas. Aí vamos imaginar, hipoteticamente, vou até escrever aqui, ó. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o valor da parcela que ele deve pagar por mês é de R$1.000. Então, lá no carnezinho dele está escrito R$1.000. Mas, tirando as cláusulas abusivas, os juros sobre juros e etc., chega lá a empresa que o escritório de advocacia contratou, porque geralmente é uma outra empresa que vai fazer esse cálculo, né? Envolve, às vezes, até cálculos de um profissional da contabilidade. Ele vai entender direito as fórmulas aplicáveis. Pode ser que o escritório chegue à conclusão de que o valor certo da parcela seria de R$600. Quem chegou a essa solução? Um escritório contratado pelo advogado do autor. Aí, o que é muito comum o advogado do autor fazer? Ele move uma ação para declarar a nulidade das cláusulas contra o banco, cumulado com o pedido de consignação em pagamento das prestações, porque o carnê está rolando, né? Ah, isso pode? Pode. Eu posso acumular pedidos na esfera civil. Via de regra, eu posso acumular tudo, via de regra. Então, vai ser uma ação para revisional do contrato, pedindo a nulidade de algumas cláusulas, cumulado com consignação em pagamento. Só que tem um problema. Bem da vida real. Se o cliente chega no nosso escritório, ele diz, eu não estou conseguindo pagar R$1.000 por mês. Aí, geralmente, os advogados, ao promover essa ação, vão pedir a consignação de quanto? 600. E sabe qual é o problema? Juízes, eles nem raciocinam, eles deferem. Todo mundo que quer depositar alguma coisa em juízo, o juiz defere, pessoal. Depois é que o juiz vai ver se tem razão aquele valor ou não. Vocês entendem? Porque é basicamente isso. Ah, fulano quer depositar? Eu deixo. Depois a gente vê se você depositou certo. Mas é como se o judiciário falasse, eu é que não vou criar empecilhos para o depósito. Deposita. Mas o carnê está lá. Esta ação judicial, que vai começar competição inicial, vai demorar um tempão na justiça? Vai. Até lá o carnê, ó, o mês passando. O carnê também está passando, né? Aí ele vai e consigna em juízo R$600. Era 1.000. Pessoal, quando que o juiz vai dizer que aquele contrato é abusivo? Só lá na sentença. Aí, por sinal, tem como o juiz, em sede de tutela provisória, dizer que tem cláusulas abusivas? Não, não tem como. Essa matéria tem que ser só lá na sentença mesmo, depois o juiz conhecer todo esse processo, todo o contrato, produzir todas as provas. Então, gente, entre a propositura da demanda até a sentença levam-se anos? Anos. Até lá, aquele contrato é válido. E até lá, esse contrato deve ser cumprido. E, gente, quem fez o cálculo foi um cálculo unilateral feito para o escritório contratado pelo advogado do autor.
ainda há chance, mesmo que o nosso cliente seja vencedor, ainda há chance do juiz da sentença não fixar em R$ 600 o valor da parcela, e sim no valor de 750, 800, se o juiz acatar, né? Se o juiz acatar. Gente, eu vou traduzir um pouquinho mais para vocês. Gente, todo mês, ele depositando R$ 600, ele está em mora de R$ 400. Porque a parcela era 1.000. Todo mês ele está inadimplente. Todo mês ele está depositando menos do que é devido. Segundo o STJ, o seu pedido de consignação em pagamento será julgado improcedente. E tem mais. Como ele não está consignando exatamente a quantia devida, pode o credor mover uma ação judicial para receber aquele crédito? Pode. E atenção, eu já vi advogado pedindo, em consignação em pagamento, tutela provisória, para que o juiz determine que o réu, credor, banco, seja proibido de mover ação judicial. O juiz pode dar uma decisão dessa, pessoal? Não pode. Por quê? Porque todos têm direito de acesso ao poder judiciário, inclusive o banco. É direito fundamental. Uma coisa é mover ação, outra coisa é ter razão na ação movida. Mas não tem como um juiz dizer que uma pessoa não pode mover ação judicial. Não tem como. E eu repito a vocês, eu já vi várias vezes pedido desse. Olha, juiz, vai ser feita a consignação em pagamento, o juiz deu uma ordem proibindo o réu de mover ação. Não pode. O próprio CPC diz isso. O CPC, no artigo 784, parágrafo 1º, diz que qualquer ação do devedor discutindo o débito não inibe o credor de mover a sua ação judicial. Não inibe. Então, traduzindo, gente, por mais que o nosso cliente esteja consignando em juízo, e se o contrato assinado com o banco for, por exemplo, aquele de alienação fiduciária de veículo, poderá o banco mover busca e apreensão do carro. Você imagina a alegria do teu cliente se você ajuiza uma ação, ele começa a depositar em juízo e o banco vem e faz a busca e apreensão do carro. Vocês conseguem imaginar? O problema que vai ser na nossa vida? Por quê? Porque vai ser um problema na vida do nosso cliente, né? Não vai ser um problema só na nossa vida. Vai ser essencialmente um problema na vida do nosso cliente. E, consequentemente, um problema para a nossa vida. Gente, ele consignou menos. Não vai inibir o credor de mover a sua ação judicial. Ai, André, então qual seria o certo? O certo seria consignar R$ 1.000. O valor da parcela. Até poderia dizer assim. Juiz, está sendo consignada exatamente a quantia definida pelo contrato, para inibir os efeitos da mora. Mas o valor devido é 600. Para quê? Para que o juiz não permita que o banco levante todo o depósito de R$ 1.000. Então, no mínimo, para que o juiz só autorize o depósito, o levantamento de R$ 600, que é a parte incontroversa. Mas só assim a gente vai conseguir realmente que o nosso cliente não esteja em mora. Deve-se consignar exatamente o que é devido. Então, gente, quando vem essa decisão aqui do STJ e reforça que deve-se consignar exatamente o que é devido, e se for depósito parcial, deve ser julgado improcedente o pedido da ação de consignação em pagamento, isso acaba sendo um tiro mesmo na gente, né? Pensando no nosso cliente. Por quê? Porque é difícil de resolver. É muito difícil de resolver. Puxa, como é que faz, né? Olha que complicado. E até agora não tem realmente uma resposta eficaz do nosso ordenamento jurídico. A resposta é, consigna exatamente a quantia devida. E aí, se lá na sentença o juiz entender que existe abusividade nas cláusulas e entender hipoteticamente que o valor da parcela deve ser 750, todo o valor a mais de 750 que o nosso cliente depositou mês a mês, o nosso cliente poderá pegar de volta. Ou seja, é como se a gente falasse para o nosso cliente que ele está fazendo uma poupança forçada, acreditando na demanda. Mas o certo será consignar exatamente o valor devido. Gente, eu repito a vocês, é tão difícil. Porque quando o cliente procura nós como advogados, ele não está conseguindo pagar. Ou seja, ele não vai conseguir depositar em juízo o valor devido da parcela. Então, gente, é bem complicado, né? É bem complicado. Hoje, uma aluna me pediu uma consultoria, né? Por telefone mesmo. Não propriamente uma consultoria, porque eu não cobrei dela, né?
Mas o que ela contou para mim? Ela falou que ela fez um empréstimo para comprar o carro com alienação fiduciária, o carro dado em garantia, e ela não chegou a... faz pouquíssimo tempo que ela contratou, pouquíssimos meses, e ela disse que ela não chegou a pagar nenhuma parcela. Mas acho que, pelo que ela me falou, eram 4 meses de contrato, 3 meses de contrato, bem pouquinho. Mas ela não chegou a pagar nenhuma das parcelas. Por quê? Logo depois que ela fez a compra do carro, ela perdeu o emprego. E aí ela ligou para mim dizendo assim, até ela mandou uma mensagem, até não foi nenhuma ligação. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, olha, o banco me contactou e eu quero devolver o carro para o banco. E aí eu disse aí ela me perguntou se esse tipo de negociação é comum. E eu falei, é comum sim. Só que tem um cuidado. Você tem que ter o cuidado de que no acordo o banco te dá quitação, que não vai te reclamar mais nada. Só esse o cuidado. Claro, vai tirar o nome dela do Serasa e vai dar quitação. Mas para ela, é a solução? Sim. Vocês imaginam na justiça ela brigando com o banco? Aquele valor, a gente vai ficar gigantesco. E infelizmente, né, ela perdeu o emprego, mas a melhor solução é realmente devolver o carro. Extinguir esse contrato de empréstimo. Porque a cada dia que passar, ele vai ficar mais alto aquele valor, porque os juros são abusivos. Então, gente, existem muitas situações mesmo que é bem complicado. Principalmente quando a gente pensa na posição do consumidor, né? É bem complicado. Para a solução da lei, tem que se consignar exatamente o valor devido. Até que o juiz diga que o valor devido não é R$1.000, hipoteticamente é 750. Certo? Então, gente, isso aqui é uma situação bem interessante. Teve uma vez que eu tive um caso, até foi interessante porque foi assim. Eu tomei conhecimento desse caso, foi assim, aconteceu com várias famílias em São José dos Pinhais, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. Eu sempre esclareço, né, porque nós temos alunos fora do Paraná. E aí, o que aconteceu? Eu, como professora da PUC, eu acabei tendo contato lá com o núcleo de prática jurídica, né, como professora, e acabei tendo contato com vários processos lá de São José dos Pinhais, em que diz assim a história, talvez aqui vocês conheçam. A história que me contaram foi assim. Tinham alguns escritórios de advocacia de São José dos Pinhais, alguns advogados, que começaram a procurar famílias que tinham comprado terreno de uma empresa de loteamento. Chegaram para essas famílias e falaram assim, olha, o preço desse lote está muito abusivo. Me contrata para promover uma ação judicial para defender vocês todos desse valor abusivo na compra e venda do lote, do terreno. E fiquem tranquilos, não precisa pagar mais. Aí as ações se levaram anos na justiça. Como as pessoas não pagaram, nem consignaram, o juiz não só não acolheu a revisional do contrato, como mandou devolver os terrenos para a empresa de loteamento. E digo mais, ainda cobrou um aluguel, porque as famílias ficaram anos no imóvel sem pagar nada. Gente do céu. Famílias que construíram casa naquele terreno. Porque a justiça, claro, é lenta, né? Anos se passaram. Um senhor chegou a falar para mim que criou os filhos dele na casa. E aí, quando transitou em julgado, quando não tinha mais solução, é que eu tive conhecimento do processo. Gente do céu. Qual era a solução? Basicamente nenhuma. Eles tinham que sair do imóvel. Gente, com inúmeras famílias aconteceu isso. Gente, que absurdo. Como é que advogados fazem isso, né? Destruíram a vida dessas pessoas. E aí, quando eu tive contato com eles, porque foi via NPJ, eu disse, tenta acordo com a empresa de loteamento. Tenta acordo. Tenta ver se você resolve desse jeito. Porque já tinha esgotado tudo, já tinha transitado em julgado, e a condenação tinha sido, devolva o terreno, pague o aluguel por tantos anos usando o imóvel sem pagar nada. Que horror, né? Cá para nós. Então, vejam como, na verdade, isso aqui é angustiante quando a gente pensa na vida real. É angustiante. Deve-se consignar, se o nosso cliente é devedor, deve-se consignar. Por mais que a gente esteja discutindo a validade do contrato, se o valor é correto, o certo é a gente dizer para o nosso cliente que ele deve consignar, até dizendo para ele, vai ser como se fosse uma poupança forçada, mas nós devemos consignar exatamente a quantia devida. E tem uma outra coisa, até para a gente encerrar aqui o bloco, né? Que eu queria comentar com vocês, que também tem acontecido muito. Muitos credores têm se utilizado da morosidade do processo para ganhar mais dinheiro. Uma dívida originariamente que é 10 mil,
Em anos na justiça, vira 40 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil. Muitos, gente, muitos. Ainda contando só uma historinha rapidinho também. Um conhecido me procurou porque ele devia as contribuições de condomínio. Ele disse que ele brigou com o condomínio, brigou com o síndico e acabou por... Porque ele até falava assim para mim, eu fiz errado. Eu parei de pagar o condomínio. Eu fiz errado. Eu assumo, ele falava assim para mim, doutor, eu assumo que eu fiz errado. Aí o condomínio moveu ação contra ele. E o processo demora muito na justiça, né? Demora. Ele contou para mim que o condomínio dele era de R$300 por mês. Levou tantos anos na justiça que agora está quase em R$200 mil. Ele vai perder o apartamento dele. Porque, por sinal, gente, é possível fazer a penhora sobre o apartamento, mesmo ele sendo bem de família, por dívidas de contribuição de condomínio? Sim. Porque a lei do bem de família, que é a lei 8.009 de 90, lá no artigo 3º, é um artigo até que eu digo que a gente tem que saber para a nossa vida profissional e para a nossa vida real, para a nossa vida pessoal. O artigo 3º traz as hipóteses em que, mesmo sendo bem de família, responde. E uma das hipóteses é, dívidas do imóvel, o imóvel paga. Então, se ele... E o que foi feito? Foi feita a penhora sobre o apartamento que ele mora? Sim. E ele tenta fazer acordo com o credor nem retorna. Por quê? Quanto mais demora na justiça, mais vai virando realmente o valor do apartamento. Gente, acaba credor fazendo o processo ir para o arquivo provisório, porque não movimenta processo, gente. Não movimenta o processo, porque quer sim que o valor fique grande. Isso é um absurdo. Já ouviram falar desse tipo de técnica que tem sido utilizada por credores? Aqueles credores que têm bem dado em garantia, tá? Porque eles estão confiantes, né? Tem um bem dado em garantia. Eu mesmo tenho um processo que eu estou tentando fazer acordo, junto com até o meu próprio cliente também liga para tentar fazer acordo, e eles nem retornam. É porque tem garantia. Tem a penhora sobre 2 imóveis. E o credor está esperando o valor ficar e comer o valor dos imóveis. E esse processo tramita desde 2008 na justiça. Ou seja, o credor está bem bom nesse caminho, né? Agora, o STJ e a doutrina têm trazido um argumento para coibir esse próprio credor desse instrumento que ele está praticando? Tem sim. Tem novidade nisso. E embora fuja um pouquinho de procedimentos especiais, eu acho que é muito válido, né? Já que eu compartilhei com vocês, dentro de consignação em pagamento, eu compartilhei tantos casos reais, né? A gente vai falar sobre esse instrumento, em que o devedor pode chegar em juiz e dizer, olha, juiz, tudo bem que eu devo, mas o credor criou um monte de empecilhos para que esse processo corresse rápido, para que essa dívida fosse paga o quanto antes. Tem um mecanismo, tá? Mas a gente vai falar depois do intervalo, porque a gente já está ultrapassando o nosso tempo de aula. Certinho? Então, até daqui a pouquinho.